Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, família Maná, Pastor Diego aqui. É muito bom estar com você em mais um dia para juntos estudarmos a palavra do Senhor e hoje com o título O Teste do Sábado. Então vai ser muito top. Quero pedir a você que está aí assistindo esse vídeo no YouTube, se não é inscrito em nosso canal, por favor, se inscreva, ative o sininho de notificações e também, curte o vídeo, compartilhe e deixe o seu comentário aqui embaixo, é muito importante para alcançarmos os objetivos deste canal, fazer discípulos para o Senhor Jesus e ser um canal de bênçãos para a sua vida. O tema do nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, está muito top e é uma continuidade do que a gente já vem estudando aí durante essa semana. Hoje, especificamente, o teste do sábado. Eu queria introduzir o nosso estudo de hoje com o primeiro parágrafo apenas. Nós vamos comentar um pouquinho o primeiro parágrafo e, é lógico, vamos trazer também algum comentário em relação a outras afirmações aqui, mas eu quero fazer a citação direta do primeiro parágrafo da lição da Escola Sabatina. Note bem, talvez o palco esteja sendo montado para perseguição futura. Em 6 de junho de 2012, Bento XVI apelou a mais de 15 mil pessoas reunidas na Praça de São Pedro, em Roma, afirmando que o domingo devia ser um dia de descanso, a fim de que todos estivessem livres para ficar com a família e com Deus. Ao defender o domingo, defende-se a liberdade do ser humano. Isso não significaria exigir que se observasse esse dia em lugar do sábado bíblico, mas mostra que o conceito do domingo como dia de descanso é algo real. Leis serão aprovadas e aqueles que seguirem a Bíblia e guardarem o sábado serão rotulados como inimigos dos melhores interesses da sociedade. Aí está o primeiro parágrafo aqui afirmando que o Papa Bento XVI ele apelou para mais de 15 mil pessoas que elas guardassem o domingo. O domingo deveria ser um dia de descanso. Olha só isso aí, representando a liberdade do ser humano. Defende-se a liberdade do ser humano. Que coisa, não é? Pois é, gente, olha, eu já falei aqui em outros momentos que o domingo ele é a contrafação do selo de Deus, que é o sábado. Então, o domingo representa a marca da besta, é o símbolo. Como é que eu poderia explicar melhor aqui para vocês? Vamos lá. Na época antiga, para validar um decreto real, era necessário um selo, geralmente um anel, que era um tipo de carimbo, né? Então, você colocava ali, fazia o decreto, e então carimbava ali com o anel, colocava um pouco de cera, carimbava com o anel. Nesse anel haviam três informações, tá? A primeira delas, o título de quem estava fazendo ali aquele decreto, né? Além do título, também havia o território que era ocupado, né? Ou seja, o território de governo, vamos dizer assim. E, além disso, também tinha o nome, certo? Então, vamos imaginar que os 10 mandamentos são um tipo de decreto, ok? Eles compõem um decreto. E nós sabemos que é a lei de Deus, a lei moral de Deus para todo o ser humano, não apenas para o povo de Israel ou para os judeus, tá? Muito importante a gente entender isso. Quando Deus diz para não matar, ele está dizendo só para o povo de Israel? Quando ele diz assim, para não adorar imagens de escultura, ele está falando só com os israelitas? Quando ele está dizendo assim, que o Deus do céu deve ser o único Deus, não terás outros deuses diante de mim, ele está falando só com o povo de Israel? De maneira alguma, tá? Então, os 10 mandamentos é para todo mundo. Inclusive, se você for observar,
O mandamento do sábado, nós já lemos aqui em outra oportunidade, ele vai falar que o estrangeiro também deveria guardar. Não apenas o israelita, o estrangeiro também, tá? Muito importante essa questão aí. Mas vamos lá, será que na lei de Deus, os 10 mandamentos, nós temos um selo de fato semelhante com as informações que havia ali na época? Vamos dar uma olhadinha. Se você puder abrir a sua Bíblia, em Êxodo capítulo 20, nós vamos analisar um pouquinho o versículo 8. A partir do versículo 8, nós vamos ler o mandamento, né? O quarto mandamento da lei de Deus. E se você puder acompanhar na sua Bíblia, vai ser muito bom, porque eu quero fazer algumas observações, tá bom? Muito bem. Vamos lá? Ó, lembra-te. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Observe como está escrito aí essa palavra, Senhor. Observou aí bem direitinho como é que está escrito na sua Bíblia? Vai estar escrito como? Vai estar escrito todas as letras maiúsculas. Não é assim? No original, em hebraico, não está escrito a palavra Senhor. Essa palavra, ela é simplesmente impronunciável. Não dá para pronunciar essa palavra. Por quê? Porque essa palavra que eu acabei de mostrar para vocês no original bíblico, ela como ninguém pronunciava, então ela perdeu o significado, perdeu a pronúncia. Ninguém pronunciava, papai não ensinava para o filhinho que tinha seus filhinhos não ensinava, e assim foi passando de geração em geração, ninguém dizia o nome, perdeu-se a pronúncia do nome. Então, no lugar de dizer o nome, então os judeus, os israelitas, né, eles pronunciam Adonai, tá? Então, no lugar de pronunciarem o que está aqui, que é impronunciável, até hoje ninguém sabe, tá? Que palavra seria essa? Nem o mais profundo no hebraico sabe traduzir isso aqui. Então, o que é que eles fazem? Substituem. Em vez de dizer o nome de Deus, eles dizem Senhor, Adonai. Ok? Então, toda vez na Bíblia que você encontrar o nome Senhor, a palavra Senhor, em letra maiúscula, isso significa que ali está o nome de Deus. Então a gente já encontrou o primeiro elemento que nós temos num selo, o nome de Deus. Ok? Esse é o primeiro elemento. Então no selo tinha o nome da autoridade ali. Agora, além do nome, o que mais tinha? Tinha também o cargo. Ok? Vamos ver se no mandamento, no quarto mandamento da lei de Deus, tem também o cargo? Qual seria o cargo? Que diz assim, ó. Porque em 6 dias fez o Senhor. Então, qual é o cargo? Aquele que fez todas as coisas. Fez o céu, fez a terra, fez o mar e tudo que neles há. Qual é o cargo? Qual é o título dessa autoridade? Criador, ok? E o terceiro e último é o território. Território, céu, terra e mar. Aí está. Então, no quarto mandamento da lei de Deus, nós temos os 3 elementos que nós tínhamos num selo romano, por exemplo. Interessante isso aí.
E um documento, volto a dizer, só era validado a partir desse selo. Então, nós temos aqui o selo de Deus. Se você quiser anotar uma referência bem clara a isso, eu vou repetir, Ezequiel capítulo 20, versículo 12 e o versículo 20. Diz claramente ali que o sábado é o selo de Deus. Eu vou abrir aqui para você e vou ler o texto. Aqui, ó. Selo, sinal, ok? Também lhes dei os meus sábados para servirem de sinal entre mim e eles, para que soubessem que eu sou o Senhor que os santifica. Tá? Aqui no versículo 20 agora, santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor, vosso Deus. Aí está. Claro, bem claro aí, você pode perceber. E olha, se você ler Isaías capítulo 8, versículo 16, lá vai estar escrito assim, ó: guarde bem o testemunho e cele a lei entre os meus discípulos. A lei de Deus está selada, ok? O selo de Deus, que vai ser colocado, de acordo com o Apocalipse capítulo 7, versículo de 1 a 3, vai ser colocado na fronte, na testa, tá? É justamente o sábado, ok? Deixar isso bem claro para você. Aí a pergunta é, o teste do sábado, né? A questão é essa, é o título do nosso estudo de hoje, o teste do sábado. A pergunta é, você está aprovado nesse teste? É um teste de obediência a Deus. Assim como o fruto lá do conhecimento do bem e do mal era um teste para Adão e Eva, e eles reprovaram, né? Eles foram reprovados no teste. Infelizmente, foram expulsos do Jardim do Éden e morreram. Adão e Eva não existem mais, né? Morreram. Muito bem. Esse teste do sábado, ele permanece. Desde lá do Éden. Lembre-se que o sábado, ele é instituído na Bíblia, ele é mencionado na Bíblia pela primeira vez ali no sétimo dia da criação, né? No sétimo dia, então Deus descansa, abençoa e santifica este dia. Então, o mandamento do sábado, ele é apresentado a primeira vez lá no Gênesis, ok? No livro de Gênesis. Muito bem. Então, perceba que ele permanece. Ele permanece e vai até o fim. Eu queria ler um texto aqui que é muito interessante. Tem gente que fala que o sábado ele está só no Antigo Testamento, não é? Mas olha esse texto aqui, ó. Esse texto é muito importante. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23, a partir do versículo 54. Diz assim, ó: era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. Tá aqui, ó. No sábado descansaram segundo o mandamento. O que é que isso diz para mim? Vamos lá. Se Jesus tivesse mudado sua lei, coisa que ele jamais faria, tá? Jamais faria. Porque está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 6. Eu sou o Senhor e não mudo. Deus não muda, tá? Não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E isso é uma garantia nossa, que ele não vai mudar.
Isso é uma garantia de que ele cumprirá todas as suas promessas. Ele não muda de ideia. Deixar isso bem claro para você. Então preste bem atenção. Se Deus não muda, se a palavra dele permanece para sempre, não seria diferente com sua lei. Só existe um texto na Bíblia, que foi escrito pelo próprio Deus. O restante foi inspirado, homens inspirados por Deus, ok? Aproximadamente 40 autores. Mas tem um texto na Bíblia que foi escrito pelo próprio dedo de Deus, de acordo com Êxodo 31, versículo 18, se não me falha a memória. Vamos conferir aqui se é isso mesmo. Êxodo 31, Êxodo capítulo 31, versículo 18, vai dizer assim, ó. E tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. E o que é interessante é que se você for continuar a historinha, você vai ver aqui que Moisés, ele desceu do Monte Sinai com as tábuas, né? Mas quando ele viu que o povo estava transgredindo o primeiro e o segundo mandamento, né? Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. O povo estava lá com um Deus, né? E fizeram uma imagem de escultura. Aí diz aqui, ó, o texto, Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Então foi feito ali um bezerro de ouro, certo? Um bezerro de ouro. Aí o que é que acontece? Vamos lá. O que é que acontece? Moisés desce. Aqui, ó. Deixa eu ver qual é o texto exatamente aqui para trazer para vocês. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então, acendendo-se-lhe a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Êxodo, capítulo 32, versículo 19. O que é que acontece depois que Moisés faz isso? Será que Deus, ele diz para Moisés assim, ei Moisés, quebrou, agora conserte e escreva de novo. Será que foi assim que Deus disse? Capítulo 34 do livro de Êxodo. Então disse o Senhor a Moisés, lavra 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. Então veja, Deus escreve com o seu dedo na pedra, e aí Moisés quebra, e aí Deus pede para refazer as tábuas de pedra, levar para ele de novo, para ele escrever novamente. Você percebeu isso aí? Eu acredito que você prestou muita atenção nesse texto. Então preste bem atenção. Ainda que Jesus tivesse mudado isso, e ele mesmo falou lá em Mateus, eu não vim para mudar a lei, eu vim para cumprir a lei. Eu vim para fazer com que ela seja cumprida. Preste bem atenção. Mas ainda que ele tivesse pregado, não, olha, isso aqui permanece, isso aqui vamos tirar, ainda que ele tivesse dito isso, ele teria 3 anos e meio de ministério para ter dito isso. 3 anos, vamos colocar assim, aproximadamente. 3 anos para dizer isso, antes de sua morte. Ele poderia ter dito sim ou não? Claro que sim. Se ele tivesse ensinado aos seus discípulos que o sábado não era mais para ser guardado, você acha que eles continuariam guardando? De maneira nenhuma. O que Jesus dizia era palavra de Deus, era autoridade, é
e sempre será. Então, se Jesus tivesse ensinado para os 12 discípulos, para Maria Madalena, para sua mãe, ó, esse negócio de sábado não está mais valendo, então não haveria nenhuma justificativa para Lucas, capítulo 23, o versículo, a partir do versículo 54. E especificamente o versículo 56. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Aí está. Novo Testamento, aí está. Eu poderia citar outros textos, tá? De encontros no sábado, do sábado como sendo um dia de adoração no Novo Testamento, tá? Mas a gente vai ficando por aqui, que não é vigília, não é? Hoje a gente se estendeu um pouquinho mais, mas saiba disso. O teste do sábado é um teste de obediência. Você guarda o sábado? Você que está acompanhando esse vídeo, que ficou conosco até agora, você guarda o sábado? Jesus está convidando hoje para que você seja um guardador do sábado. E você que já guarda o sábado, ei, você que já guarda, vai haver um teste mais severo lá na frente. Você deseja ser fiel na guarda do sábado, custe o que custar. Se esse é o seu desejo, coloca sim aqui embaixo, tá bom? Coloca sim aqui no comentário. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. Eu vou orar agora. Enquanto eu estiver orando, se estende a sua oportunidade de colocar um sim aqui no comentário, tá bom? Diz sim para ele. Aqui na família Maná é assim, todo dia é dia de dizer sim, é dia de se comprometer com esse Deus que é fiel e que nos ama tanto, tá bom? Vamos orar. Grandioso Deus, o Senhor sempre nos dá opções. O sábado é um teste de fidelidade a Ti. O sábado é um teste daqueles que são os Teus verdadeiros adoradores. O Senhor disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. O sábado é um teste para aqueles que desejam estar no céu. É algo tão simples, mas é desafiador. Muitas pessoas enfrentam dificuldade em conseguir um emprego por serem guardadores do sábado. Muitos enfrentam dificuldades também nos estudos, porque existem matérias na faculdade, na universidade e até nas escolas que caem no sábado, provas que caem no sábado. E cada uma dessas provas, cada uma dessas ocasiões são testes que o Senhor faz para os teus verdadeiros servos, bons e fiéis. Nos ajuda a sermos fiéis a Ti, custe o que custar. É o que nós te clamamos, em nome de Jesus. Amém. É isso aí, foi muito bom estar com você em mais essa oportunidade para estudarmos a Palavra de Deus. Até a próxima, se Deus quiser. E tem mais. Tenha um excelente dia, mas não se esqueça, na presença do Senhor.